Eu gostaria de, por favor, você que tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia. Nós vamos hoje ler um texto para juntos aqui nós estarmos falando a palavra de Deus. E o texto para a nossa meditação nesta manhã encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Esta manhã eu quero glorificar a Deus aqui pela oportunidade que Deus me dá, agradecendo mais uma vez, primeiramente a Deus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele que é dono da nossa vida, do nosso ministério, da nossa chamada. Também glorificar a Deus pela vida do nosso apóstolo, que concedeu aqui a oportunidade de estarmos aqui, pastora Rose, toda a liderança, toda a nossa família pastoral, por dar a mim essa oportunidade. E glorifico a Deus por cada obreiro que tem aí junto conosco, tem trabalhado, tem abraçado este projeto, esta obra, tem estado aqui nas manhãs. Muito obrigado, tá, gente? Pessoal da mídia, do som, Deus continue abençoando, usando vocês. Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Muito bem, vamos lá. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Verso 2: lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber o que estava resolvido ou não a obedecer aos seus mandamentos. Somente até aqui. Lembre-se como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Repita comigo assim: lições de um deserto. Está muito fraco. Tomou café da manhã? Não? Eu também. Tomou um cafezinho, você tomou, né? Alguns sim, outros não. Mas vamos lá então, mais uma vez. Lições de um deserto. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela leitura da sua palavra. Usa-me aqui pela tua bondade, a tua infinita misericórdia. Mais uma vez eu lhe peço que eu diminua e o teu nome seja exaltado. Ó Pai, que eu seja uma voz, Senhor, nesta manhã, uma voz, ó Pai, do Senhor neste ambiente, e que todos nós sejamos alcançados, Pai, através da tua palavra. Eu oro em o nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Tome o assento, por favor. Glória a Deus. Isso. Fique à vontade. Meus amados irmãos, quando nós falamos em deserto, fala em deserto, talvez até nos assusta, A gente faz uma rápida reflexão. Deserto nos assusta, pois na verdade ninguém quer passar para o deserto, porque nós temos assim alguns acontecimentos na Bíblia, precisamente com a nação de Israel, que o deserto foi um lugar muito difícil de passar. Então quando a gente fala em deserto, a gente se preocupa. Muitas pessoas até dizem assim: olha, eu estou passando no deserto, eu estou no deserto, eu estou numa situação difícil, Passando. Então o deserto não é apenas para matar, não é apenas para nos fazer sofrer. Pelo contrário, o deserto tem sempre propósito de Deus. Eu sempre digo que a caminhada no deserto ela é didática. A caminhada no deserto é uma caminhada que nós iremos aprender na medida em que nós passamos pelo deserto. Cada um de nós temos o nosso deserto,
Cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios. A vida não é 100% boa para todos, não. A caminhada da fé não é maravilhosa o tempo todo, não. A caminhada da fé, nós somos surpreendidos, porque quando nós entramos no deserto, eu entendo aqui que o deserto passa a ser parte do processo de Deus para nos levar até o propósito que Ele tem. Então, a partir do momento que Deus te tirou lá do Egito, vamos supor que o Egito era o lugar em que você vivia antes de você conhecer a Cristo. O Egito, quem sabe, era o ambiente de prostituição que você vivia. O Egito, quem sabe, era aquele lugar da jogatina que você estava preso, aquele ambiente das drogas, aquele ambiente ruim. Era o seu momento que você vivia, o Egito que você vivia lá atrás. Mas a partir do momento que o Senhor fez uma aliança com você, a partir do momento que você aceitou o sacrifício, não do cordeiro, como foi feito lá com o povo de Israel do Egito, um cordeiro natural, mas não, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue dele foi espargido, aleluia, na sua vida, na sua casa, nos umbrais da sua casa, na porta da sua casa. Então, a partir dali, Deus começou um processo de libertação da sua vida. E a primeira coisa que Deus garantiu, a partir do momento que você está saindo ou retirando você do Egito, ao espargir o sangue de Jesus sobre a tua vida, que você recebe Ele e entende o sacrifício da cruz, o propósito do sacrifício, a partir deste momento, a primeira coisa é a marca de Jesus da tua vida. Isso é, me livrando da morte eterna, porque a partir daí nós estamos saindo do Egito e estamos entrando na nossa caminhada. Então, a partir do momento que você recebeu Jesus, aleluia, os seus pecados foram perdoados. A partir do momento que você recebeu Jesus, a sua vida foi marcada com o sangue de Cristo. Então, a morte eterna não tem mais força sobre a sua vida. Pelo contrário, a partir de agora, nós começamos a usufruir de uma esperança maravilhosa, aleluia, a se deleitar nessa esperança, que é a vida eterna com Cristo. Mas vale fazer um paralelo aqui para você entender. A partir do momento que você sai, que nós saímos ali do Egito, nós começamos a nossa caminhada rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial. Mas enquanto estamos nesta caminhada, dessa terra, nós vamos passar pelo deserto. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em uma transição. Escute isso, nós estamos em uma transição do Egito rumo, aleluia, à promessa. E a partir dessa transição, nós temos uma longa caminhada. Existem pessoas que estão começando a sua caminhada, existem aqueles que já estão avançados na sua caminhada, mas todos nós passamos por esse deserto. Então, nesta manhã, eu quero falar sobre isso, lições de um deserto, para que você entenda que o deserto não é para destruir a tua vida. E se eu falo com alguém já no começo desta mensagem, que você tem passado por situações difíceis, ou por um deserto da tua vida, Deus me traz aqui para dizer para você, que existe uma palavra de esperança de Deus para a sua vida, que existe uma palavra de esperança de Deus para você, aleluia. As provações e as atribulações desse deserto, primeiro, não é para acabar. Por quê? Porque Deus, quando vai tirar a nação de Israel de lá, conforme está em Êxodo capítulo de número 13, verso 20 e 21, Deus vai dizer assim, que eles saem de Sicote e acampam na entrada do deserto. Deus está dizendo, vocês vão dar o primeiro passo ao deserto. Lembre-se, o Senhor te guiou. Ele diz, vocês partem daquele lugar, e dali em diante, o Senhor fala, o Senhor diz, olha, eu
eu vou cuidar de vocês no deserto, porque quando eles pisam o pé no deserto para começar a caminhar, veio uma nuvem, aleluia, para poder guiá-los e tampar. Havia uma coluna que iria conduzi-lo. Então o que é a lição que nós aprendemos? No deserto você não está sozinho. Entenda isso: no deserto a sua casa não está sozinha, no deserto você não está sozinho. Então olha para o teu irmão e diga assim: nesse teu deserto você não está só. Fala, existe a presença de Deus com você neste teu deserto. Aleluia! Se é para Jesus é melhor. Oh glória! Primeira coisa que nós aprendemos aqui: o deserto, nós não estamos sozinhos, porque Deus está com você neste deserto, com o propósito de amenizar os calor, a temperatura, as dificuldades, o sol escaldante, o frio da noite. Ele está ali dizendo: eu estou presente neste teu deserto. Quantas pessoas entraram por esse tempo em uma situação complexa, difícil, uma situação tão tenebrosa, mas Deus me traz aqui nesta manhã para dizer para você: aleluia, Deus não vai te desamparar nesta tua caminhada, aleluia. A primeira lição: Deus vai estar presente para amenizar a temperatura, seja ela aquecida ou seja ela fria. O Senhor está ali e com a sua nuvem dando direção para a sua vida. Segunda coisa que nós vamos aprender: o texto bíblico que nós lemos diz assim, o Senhor falando para Moisés: diga ao povo. E Moisés disse ao povo: primeiro, nesse deserto, tenha cuidado em obedecer todas as leis que o Senhor hoje estou ordenando e dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e se tome posse da terra, a terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Veja, primeira coisa, nesse deserto nós temos que entender e ser obediente a todas as leis de Deus, a todas as normas. Primeira lição: Deus está presente, mas Deus tem um manual. Deus vai caminhar com você, mas Deus tem uma normativa para a nossa caminhada da fé. Aleluia. Deus diz: eu estou do teu lado, mas você tem que ouvir a minha voz e obedecer toda a minha palavra. Quando nós entendemos isso, que esta palavra é a fonte da nossa esperança, nós sabemos que mais vale obedecer a ela do que obedecer a homens. Mais vale obedecer a ela do que obedecer filosofia humana ou conceitos baratos humanos. Porque a palavra de Deus é nosso guia, a palavra de Deus é a nossa esperança, a palavra de Deus é quem nos conduz, a palavra de Deus é quem tem resposta que você precisa. Nesta manhã Deus está dizendo: ei, você quer seguir na tua caminhada, você quer chegar até onde o Senhor tem para você? Ouça a palavra dEle, obedeça a palavra dEle, aviva a palavra dEle, porque você terá dias abençoados e promessas de Deus. No deserto, cuidado. No deserto, o cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus gosta de quem obedece. Porque Deus cuida de quem obedece. E há uma promessa aqui: você quer crescer? Quer tomar posse? Quer numerar? Aumentar números? O Senhor fala para eles: obedeçam todas as leis que hoje eu estou lhe ordenando, e vocês vão entrar, e vocês vão tomar posse da terra. Eu vou repetir para você entender. Se você obedecer a Deus e a sua palavra,
não tem quem segura você. Será que você está me entendendo? Aleluia. Quando nós falamos, Senhor, eu prefiro obedecer, Senhor, eu escolhi obedecer, Senhor, eu escolhi, Senhor, ouvir a tua voz e seguir os seus passos. O Senhor tem uma palavra para você mesmo que teme ao Senhor. Eu não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas eu estou falando de alguém que está disposto a se esforçar para fazer o melhor, em obedecer a Deus, porque quem se esforça, o Senhor olha o esforço, e o Senhor diz, você vai chegar lá. Esta é a palavra profética de Deus para a sua vida. Ei, o Senhor está dizendo, você vai chegar lá, e vai tomar posse daquilo que o Senhor prometeu para você. Fala para o teu irmão assim: obediência traz resultado. Eu não sei a luta que você está passando, o deserto que você entrou, mas Deus está com você neste deserto. Deus trouxe pessoas aqui para falar exclusivamente com você, dizendo para você: não temas, porque você não está só nesta caminhada. Não temas, porque o Senhor é quem te escolheu, o Senhor é quem decidiu levar você, mesmo nesse caminho do deserto. Ele está dizendo: eu estou cuidando de você. Fala para o teu irmão, primeira lição: no deserto você não está só. Segunda coisa que nós vamos entender aqui, no verso 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim o texto: lembre com o nosso Deus, ou como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto 40 anos. Durante esta longa caminhada, escute aqui, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber o que estava resolvido, o que estava dentro do seu coração, que tinha resolvido ou não a obedecer os seus mandamentos. Segunda lição, nós aprendemos que as humilhações e as provações de Deus na nossa vida têm propósito. O sofrimento não é apenas porque Deus é masoquista e gosta que você sofra. Não, o sofrimento, ele é uma escola, é um aprendizado na nossa vida. Deus tem propósito nisso que você está passando. Aleluia, Deus tem propósito. Por isso o verso 2 ele está dizendo: lembra, o Deus que guiou vocês desse deserto 40 anos, durante essa longa caminhada, humilhou vocês à prova, para saber o que estava resolvido ou não a obedecer os seus mandamentos. Deus estava dizendo: eu vou permitir acontecer isso, eu quero ver a reação sua. Às vezes Deus permite coisas acontecer na minha vida, para ver qual é a minha reação, se realmente eu sou um crente ou não, se realmente eu sou verdadeiro na minha essência, e não apenas em minhas palavras. Quantos vocês estão me entendendo? Porque, irmão, falar é fácil. Tem um ditado que diz que papagaio fala. Então eu quero ver na hora do vamos ver. Eu quero ver na hora que a prova chega, na hora que a luta vem, na hora que as provações vêm, na hora que o confronto vem, na hora que as palavras vêm, quais são as minhas reações diante disso? Aí Deus vai dizer: eu permiti você passar por humilhação, para ver o que estava dentro do seu coração. Eu e você só vamos ser experimentados e ser aprovados quando passarmos por provações. Quando passarmos por muitas provações, mas saiba de uma coisa: através dessas provações, o Senhor Deus está nos ensinando. Você vai sair mais forte ainda do que quando você entrou nesta situação. Quantos estão comigo e podem glorificar a Deus? Você vai
sair mais forte. Você vai sair mais forte dessa situação que você entrou, porque o deserto não é para te matar, a humilhação não é para te deixar para baixo, é para você revelar a tua essência. Aleluia! A pessoa que você se tornou, a pessoa que o deserto fez você se tornar, o deserto está trabalhando em você. Deus está mandando eu dizer para você: não fique desanimado, não fique desanimada. Deus permitiu isso na tua vida para ver o que estava dentro do seu coração, e nesta manhã Ele está dizendo: Ele, o Deus que sonda o coração, o Deus que sonda o íntimo da alma, está olhando para você. E te adorar é o que tenta me adore nesta pé. Não vou perder. Você não vai perder, você vai continuar. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluias, aleluias. Fala para o teu irmão: dê mais um passo. Fala: não pare, não volte, não desista, não desista. Deus está extraindo o melhor de você. Deus está vendo o que está dentro do seu coração, a sua essência. Todos nós somos provados, todos passam por humilhação, mas Pedro na sua epístola diz: humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo Ele vos exaltará. Às vezes nós temos pressa. Quem não tem pressa de sair logo do deserto? Todos nós. Todos nós temos pressa de ir para a próxima fase, de mudar de fase, de passar para o outro nível. Mas o Senhor olha para mim, Maurício, olha para você e diz: você ainda não está pronto, você tem que passar mais um pouquinho, você tem que ficar mais um pouquinho, porque ainda não está pronto. Quando você estiver pronto, você vai para o próximo nível. Aí Deus permite apertar um pouquinho mais. Vamos ver o que está no meu coração e no teu coração. Se você vai realmente confiar em Deus, ou nós vamos questionar, dizer: não, Deus, eu não aceito, eu não quero isso, Senhor. Só que escute aqui. Primeiro propósito: o Senhor sai, mas Ele diz: a minha presença está com você. No deserto, primeira coisa, primeira lição: nunca podemos esquecer que Deus está presente. Quantos entendem? Digam amém. Segundo propósito: não é para humilhação, só humilhação e provação. Segunda lição: o deserto tem propósito. O deserto é didático na nossa vida. O Senhor diz: eu estou passando, permitindo vocês passarem por isso. Humilhação, sofrimento, lutas, para ver o que estava dentro do teu coração. Para que você não venha pensar, dizer assim: ah, Deus, quando eu estava lá no mundo era melhor. Senhor, poxa, se a minha presença é melhor ou no mundo é melhor? Não, a tua presença é melhor. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, mas nada compara com a tua presença, Senhor. Não tem preço, Senhor. Não tem nada que pague a tua graça sobre a minha vida.
Aleluias. Não tem nada que pague, Senhor, a tua presença quando ela me envolve, quando ela vem, quando a tua graça vem sobre mim, quando eu sinto a tua presença, quando eu me derramo em tua presença, quando eu choro em tua presença, quando eu glorifico o teu nome. Nada se compara, Senhor. Aí o Senhor olha e fala: muito bem, seu coração está pronto, vamos para o próximo nível. Terceira lição que aprendemos no deserto. O deserto, a segunda lição, eu disse que o deserto é: Deus tem propósito. Interessante que Deus vai dizer assim: olha, eu vou provar vocês para ver o que estava dentro do vosso coração, para experimentar e ver. Romanos capítulo 8, verso 27 e 28, diz que o Senhor examina o coração, para ver qual é a intenção do Espírito. Deus examina o coração, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. E o verso 28 diz que nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todo sofrimento, toda luta faz parte do projeto de Deus. Então o deserto que você passa, Deus tem propósito. Amém? Terceira lição no deserto. No deserto nós aprendemos a depender de Deus. Eu vou repetir. No deserto nós aprendemos a depender de Deus. Veja, se no deserto Deus se faz presente, nós temos esta lição que o Senhor sempre estará conosco no deserto. Nós temos a segunda lição, que no deserto nós passamos por provações, mas tem propósito. Cada uma das lutas, das humilhações, temos propósito. Também nós entendemos que no deserto nós aprendemos a depender de Deus. Cada passo que nós damos, cada caminhada que nós damos, nós aprendemos a depender de Deus. A depender de Deus em tudo na nossa vida. O povo de Israel dependeu de Deus na provisão, dependeu de Deus no cuidado, na direção, dependeu de Deus nas orientações, das normas que Deus passou através das leis. No deserto foi uma caminhada de aprendizado. No deserto foi uma caminhada em que eles aprenderam, aleluia, e Deus usou o deserto para poder punir o povo. Deus usou o deserto para poder extrair do povo, tirar as coisas ruins do povo. Então o deserto, aleluias, nós aprendemos a depender de Deus. Olha o que o verso 3 diz, de Deuteronômio no capítulo 8. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu de comer. Mas que Deus ruim é esse? Deixa passar fome? É depender de Deus. Sabe por que Deus permite que você entre em crise muitas das vezes? Deus permite que nós entramos em crise muitas das vezes, para que nós venhamos a entender que Ele, o Senhor, é o Deus provedor e dono de todas as coisas. Você não vai viver um testemunho lindo e ter uma história maravilhosa para contar, se você não passar por uma situação que te leve a esta experiência. Como você vai ter testemunho de vida se você não tiver luta? Como você vai viver um milagre se não vir a provação? Como que você não vai ser curada se a enfermidade não vir? Pode até vir, mas o deserto que você passa é para você experimentar o milagre de Deus na tua vida. Aleluia! Deus tem milagres para você nesta manhã. Esta manhã Deus tem milagres aqui, sabe por quê? Porque ontem ainda, quando Deus me dava essa palavra e ministrava ao meu coração, Ele dizia assim: existem vidas que estarão naquela manhã, que estão passando por um deserto e precisam de um grande milagre, mas o Senhor Deus ministrou dizendo: eu vou prover, eu vou fazer milagres da manhã, em vidas, aleluia, que estão passando por situações difíceis.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Neste deserto, o Senhor estava dizendo: eu permiti, para depois acrescentar a você. As nossas fraquezas, nas nossas fraquezas e nas nossas limitações, manifesta o poder e a grandeza de Deus. Entenda isso. Quando o homem não consegue avançar, quando chega aqui, o limite chega diante dele, seja na medicina, seja nas resoluções dos problemas, seja na situação ou condição financeira, você depende de um milagre, porque dali para frente você não consegue fazer nada, resolver nada, avançar nada, e você olha e diz: meu Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de uma porta aberta. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver. Deus, eu preciso que o Senhor cura, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor abre porta, Senhor. Eu preciso que o Senhor salva, Senhor. Sabe o que é isso? Você está no deserto e sabe depender de Deus. E quem está no deserto sabe depender de Deus. Deus conhece a sua dependência, e Deus diz para você nesta manhã: Ele vai começar a entrar com providência, vai começar a mudar a tua vida. Aprenda a depender de Deus. Você não consegue resolver, Deus está dizendo: eu, o Senhor, vou entrar com providência, vou resolver, porque para Deus não existe impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Deserto é lugar de milagres. A terceira lição que aprendemos: o deserto é o lugar de você depender de Deus e ter as maiores, as melhores experiências de Deus da sua vida. Qual o deserto que você tem enfrentado? Então a terceira lição, o Senhor diz: eu permiti você passar fome, eu deixei passar fome, e depois sustenta. Interessante que Elias, lá em 1 Reis, capítulo de número 17, quando o Senhor permite que ele entra no palácio lá do Acabe, o que é que o Senhor faz para ele? Depois que ele profetiza, o Senhor fala: muito bem, você profetizou, vai ter fome, porque vai faltar água, não vai chover durante esses 3 anos e meio. E nesse período, o Senhor olha para Elias e fala: eu vou cuidar de você. Nesta provação, nesse deserto, eu vou cuidar de você. Você vai sair e vai ficar junto ao ribeiro de Querite. Eu vou enviar o corvo que te sustente. Eu vou enviar provisão para você lá. Eu vou cuidar de você. Você vai viver experiências sobrenaturais. Você vai viver experiências maravilhosas. Todo lugar pode estar difícil, todo deserto está seco, mas para você não vai faltar. Eu posso sentir Deus ao ministrar isso aqui e dizer para você: do lado pode faltar, sistema pode faltar, governo pode trabalhar errado, coisas erradas podem acontecer, mas Deus vai cuidar daqueles a qual o Senhor escolheu, aqueles a qual o Senhor tem plano. Deus não vai desamparar você, a sua casa. Eu sinto a provisão de Deus vindo sobre esta igreja nesta manhã. Há uma provisão. Deus está dizendo: não se desespere. Ele abre portas aonde não tem. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias. Ele ficou o quê? Confiando em Deus. Ficou lá, Elias, os corvos vêm, tragam o pão e a carne para ele, de manhã e à tarde. O ribeiro seca, porque não havia chuva no lugar. E o que Elias foi fazer? Ficou olhando o ribeiro secando, e ele precisava tomar uma decisão. Mas ele não saiu do centro da vontade de Deus. Porque quando o homem toma decisões precipitadas, isso é, ele não está crendo mais na voz de Deus. A Bíblia diz que passados os dias o ribeiro secou. O que Elias fez? Depois que o ribeiro secou, aí Deus aparece para Elias. Ele ficou ali. Se fosse qualquer um de nós e olhar e falar: bom, está minguando as águas aqui, eu vou sair por aí, vou procurar um outro lugar, uma outra fonte para mim tomar água. Não, ele ficou esperando a direção de Deus.
Fala para o teu irmão assim: não saia da direção de Deus. Mesmo se o deserto está difícil, mesmo se as coisas estão se ajustando e estão ficando cada vez mais difícil, não saia sem ouvir a voz de Deus nítida, ecoando aos seus ouvidos, e você entendendo que o Senhor está cuidando de você. A decisão precipitada é um grande perigo. Por quê? Porque você vai fazer pelo impulso humano, pelo momento, pela situação. Não, está deserto, está difícil. Não faça nada sem orar. Quando você orar, Deus vai te responder. Quando nós oramos, Deus dá direção. Aleluias. Elias ficou ali, aí o Senhor veio a Elias e falou: agora sim, você vai sair e você vai a Sarepta, que pertence a Sidom, porque lá eu já preparei tudo para você. Tem uma viúva lá que vai te sustentar. Resolvido o problema. Resolvido o problema. O deserto, nós aprendemos a depender de Deus. Fala para o teu irmão: já aprendeu a depender de Deus ou ainda não? Se não aprendeu, Deus vai permitir situações para a gente aprender. Irmão, na escola de Deus ninguém passa sem aprender. Não vai para o outro nível se não aprender. Será que você está entendendo? Tem gente que está patinando, parando, não vai, bate, volta, e não avança, porque não está aprendendo o que o Espírito Santo está ensinando, o que Deus está nos ensinando no deserto, na luta, na prova que você está passando, e por isso você não avança. Mas nesta manhã, entenda isso: Deus está te ensinando, Deus está dizendo: aprenda a depender de Deus, aprenda com as lições que o Senhor está te ensinando nesse deserto, e avance para o novo nível. Eu quero fazer uma simbologia aqui, aplicando, não fugindo, né? Mas entenda uma coisa: quando você passa de nível, você avança, você vai aproximar mais ainda de Canaã. Canaã é o que? É o lugar da promessa. Você está me entendendo? Então, quando você fica aqui e não aprendeu aquela lição, você não vai para a próxima fase. Você não vai chegar mais perto da promessa. Você vai ficar ali. E quando desiste, então, pior ainda, porque daí vai voltar no final da fila. Ah, eu vou parar, desistir, acho que... Aí Deus fala: volta lá no final então. Você desaprendeu tudo, porque desistiu, desaprendeu tudo. Vai voltar lá no primarinho, lá no fundamental. Aí começar tudo de novo. Aí você vai subindo o nível. Agora eu glorifico a Deus, porque você já está avançando. E nesta manhã tem vidas aqui que está dizendo: Senhor, eu aprendi a lição, vamos para o próximo nível, Senhor. O Senhor está comigo durante todo esse deserto. Eu estou aprendendo com o Senhor. Então a lição do deserto é aprender a depender de Deus. Ele diz: permitir que vocês tenham fome, deixei vocês passar fome, mas depois eu provi para vocês. Depois eu abri as portas para vocês. Permiti a prova, e depois dei o livramento. Veja que interessante. Deus permite a prova e depois dá o livramento. Eu já disse aqui uma vez, quando eu ainda pastoreava Sarandi, não sei se eu disse aqui. Aí tinha um irmão lá que ele falou assim, chegou um dia: pastor, eu vejo, olha, os irmãos contar testemunho, coisa linda, né? Só que eu não tenho testemunho, eu sempre assim, sei lá, vim para a igreja assim, eu não tenho testemunho, sabe? Eu vejo pessoa falando que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Ele queria tanto ter um testemunho. Aí o dia que ele falou isso, ele pegou a bicicleta, desceu lá na Avenida Maringa, lá para baixo, levou um tombo, capotou com a bicicleta. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Aí ele falou: agora eu tenho um testemunho. Só que ele precisou se ralar tudo para ter um testemunho. Ele precisou sofrer a dor do tombo para poder ter um testemunho. É isso que ele queria. Entendendo? Então aquele varão, ele pensava assim. Mas olha o que é interessante, porque Deus permite muitas das vezes, mas Deus também dá o livramento. Deus dá o livramento. Por isso ele diz assim: eu permiti a prova, depois dei o livramento. Ele permite
a fornalha e depois envia o seu anjo. Ele permite a cova e te dá o livramento lá, aleluia. Ele poderia ter livrado Daniel antes de ser lançado na cova, mas ele falou: não, eu vou livrar você lá na cova, para mostrar que eu fecho a boca do leão, aleluia. Eu vou livrar você lá dentro da fornalha, para mostrar, aleluia, que eu sou o Senhor, que estou presente nos momentos mais duros e difíceis da tua vida, aleluia. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que permite situações, mas o Deus que não nos abandona nas situações difíceis da vida. Que bom seria se nós não tivéssemos luta. Já pensou? Eu acho que seria uma vida monótona demais, né? Já pensou, não acontecesse nada, você visse para aí que não acontece nada. Ah, pastor, seria maravilhoso, com certeza. Só que daí você não teria, quem sabe, não estaria firme com Jesus. Quem sabe você não teria as experiências maravilhosas que você tem cada manhã, quando você levanta e o seu coração está queimando, os seus olhos enchem de lágrimas, e você fala: eu estou querendo orar, estou precisando de algo, sabe? Aquele momento que o Espírito Santo está tocando na tua vida, porque você está sensível. Porque as mais belas músicas, diz a poesia, os mais belos louvores surgiram na hora das maiores tribulações. Entenda uma coisa: as maiores e melhores mensagens surgem nos maiores lutas que nós temos. Escute aqui: as maiores experiências de Deus na tua vida é no momento mais difícil da tua vida, que você não quer passar, que você não quer. Aí Deus fala: eu permito você isso, aconteça isso, porque eu quero você bem pertinho de mim. Eu permito isso porque eu quero que você experimente algo maior que eu tenho para você. Aleluia. Cada passo que você dá, cada passo que nós damos, nós temos experiências com o Senhor. Aprendemos a depender de Deus. Quarta e última lição, para a gente terminar. No deserto, as promessas nunca são esquecidas por Deus. Deus está vendo você passar luta, Deus está vendo você passar por provações e privações. Deus está cuidando de você, Deus está te ensinando, e Deus está a cada passo relembrando a você, dizendo: continue, não desista, Canaã é logo ali. Aleluias. Lembra, vai até o fim. O Senhor está falando com você. E olha o que ele diz no verso de número 7 do capítulo 8: pois ele os está levando. Olha aí, lembrando o povo de Israel, né? Dizendo: olha, se vocês obedecerem a palavra, continuar caminhando, o Senhor permitiu vocês passar por provações, passar por lutas. Lembra que ele guiou vocês 40 anos no deserto, e já estava perto de chegar, falando: levou vocês 40 anos, fez vocês coisas maravilhosas com vocês, deixou vocês passar fome, depois lhe deu de comer. E durante esses 40 anos, tem mais ainda, ele não só cuidou de vocês no alimento, mas também cuidou na provisão da roupa. A roupa não envelheceu. 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Está falando, ó, Deus estava cuidando o tempo todo. Aí no verso 7, ele diz: pois ele os está levando para uma terra boa. Ele está levando você para uma terra boa. Fala para o teu irmão: Deus está te levando para uma terra boa. Tem irmão que é de terra boa aqui? Não é aquela cidade aqui perto, não. Pastor, Deus está me levando para a terra boa. Daqui um dia pega um Uber ou passa lá, fala: ah, Deus, eu estou em terra boa. A terra boa é a terra do pastor Leandro, né, pastor Leandro? Pastor Leandro vivia lá na terra boa, e Jesus achou ele lá, né? Trouxe para uma terra ótima, tirou da terra boa, trouxe para a terra ótima. A terra boa aqui era a terra da promessa. A terra da promessa. Por isso
o Senhor faz essa promessa. Ele está levando vocês para uma terra boa. Fala para o teu irmão mais uma vez, é terra boa. Não é coisa ruim não, irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E essa terra é cheia de rios, de ribeirões e de fontes, que jorram água pelos vales e pelas montanhas. Agora o verso 8, para me fechar. É uma terra que produz trigo, repita comigo, trigo. Produz cevada, uva, figos, romãs, azeite e mel. 7 coisas que essa terra produz. 7 coisas. Eu quero aplicar isso para me encerrar na tua vida e dizer para você o que Deus tem para você. Aleluia, são coisas maravilhosas. 7 é o número da perfeição de Deus. 7 é o número da perfeição. O primeiro é o trigo. O trigo era colhido em Israel e das sementes que era mais valorizada, como já foi falado aqui nesse altar, a apóstolo até falou sobre isso, do que a cevada. Só que o trigo e a cevada eram plantadas no mesmo tempo. Ele falou, lá vai produzir, viu gente? A terra que eu vou levar vocês, que eu estou levando vocês, vai ter bênção. Aleluia. Então vale a pena você passar para o deserto, porque depois você vai colher, você vai receber a promessa de Deus. O trigo é o trigo da renúncia, é o fruto da renúncia. A colheita de trigo acontecia em abril. Era um trigo viçoso que colhia a primeira colheita na Páscoa, e depois de 50 dias era a última colheita, ao final da colheita. Então o trigo era o fruto da primícia. E esse primeiro que sai, o primeiro que colhe, o primeiro trigo, ele não é comido, mas ele entrega ao sacerdote. Então a primeira coisa que aprendemos aqui, quando nós pisamos na terra prometida, quando nós chegamos lá, nós aprendemos tudo isso, recebemos de Deus, porém não esquecemos da primícia. Não esquecemos que tudo que nós passamos no deserto, Deus nos trouxe até aqui. Hoje nós estamos colhendo, aleluia, a bênção da promessa, mas nunca esquecemos das primícias, isso é, daquilo que é de Deus. Fala para o teu irmão, Deus vai te entregar, mas não retenha o que é dele. Deus vai te dar condição financeira, entregue o que é dele. Deus vai te dar tempo, entregue o que é dele. Deus vai te dar livramento, entregue o que é dele. Deus vai te dar sabedoria, entregue o que é dele. Tudo que você tem, quer comais, quer bebais, quer façais outras coisas qualquer, façai tudo para a glória de Deus. Deus está dizendo, o que ele fizer na tua vida é para a glória dele. Aleluia, ele fez o milagre, o testemunho é para ele, a glória é para ele. Então não esqueça, isto é a primícia. O que Deus fez na minha vida, eu estou entregando a primícia. Deus está dizendo, entregue aquilo que é de Deus. Deus vai dar o livramento, mas nunca esqueça de testemunhar. Tem gente que não é abençoado porque esquece de Deus. Passa pelo deserto tudo e esquece que foi Deus quem fez e entregou para ele lá. Aí Deus fala, como que esse camarada vai querer receber alguma coisa se ele é um ingrato? E a pior coisa que tem é a ingratidão. Segundo, é a cevada. A cevada é o fruto do resgate. Cevada era depois das primícias lá da Palestina, ou era um dos principais alimentos da Palestina, um alimento mais barato. A cevada fala de simplicidade. Amém? Fala para o teu irmão, quando Deus te colocar lá, seja simples. Fala, seja humilde. Deus vai te abençoar. Mas que a arrogância e o orgulho não entrem em nossos corações. Que você continue o mesmo, aleluia, aleluia, que você, eu, que nós continuamos o mesmo. Deus vai fazer na tua vida, mas não mude, não transforme, não seja diferente, seja a mesma pessoa, aleluia. Que quando você estava no deserto, você quem sabe orava, chorava, quem sabe era humilde, aí Deus começa a abençoar, Deus começa a elevar, Deus começa a entregar as bênçãos, a vitória, aí Deus fala, eu entrego para você, mas você vai receber a cevada também. Você vai ter que ser humilde, aleluia, para que Deus não venha resistir.
destruir você. Porque Deus resiste o soberbo e Deus exalta o humilde. Quando você tem humildade, Deus te eleva. E quando você é soberbo, se eu for soberbo, Deus resiste. Sabe o que é isso? O soberbo vai indo aqui, vai o soberbo e o humilde, Deus está ali na frente. Aí o que acontece? Vai chegando o soberbo, né? E quando ele vai chegando, Deus resiste ele e fala: pera aí, filho, vou te empurrar para trás, volta aí. Você está muito exibido, você está muito avançado. Aí vem o humilde, Deus fala: esse eu exalto. Deus pega o humilde e coloca aqui no alto. E Deus pega o soberbo e fala: fica aí no seu cantinho. Você não merece honra, porque você quer trazer a honra para você. Então quando você chegar lá, depois que vencer o deserto, seja humilde. Agora, sem ofender seu irmão, bate no ombrinho dele abençoado, diga para ele assim: seja o mesminho, viu, meu filho? Fala: Deus pode te dar um avião. Fala: Deus pode te dar um jato. Deus pode te dar o que for. Seja a mesma pessoa. Seja a mesma pessoa. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O próprio apóstolo Paulo, quando fala ao jovem pastor Timóteo, ensinando ele, diz assim: olha, não faça acepção de pessoa. Trate todo mundo igual. Pobre, rico, trate pessoa sábia, leigo, trate da mesma maneira. Todo mundo da mesma forma. O que Deus não aceita, o que Deus rejeita, é a soberba, a pessoa achar e sentir melhor do que outro. Isso não é de Deus. Aleluias, aleluias. Eu não vou falar os 7 frutos por causa do nosso tempo. Terceiro, a videira. A videira não, é a cevada, agora a videira, terceiro fruto, isso mesmo. Agora a uva, né? A uva que é a videira. A videira aponta aqui para nossa união em Cristo. A nossa união em Cristo. Por que a videira? Porque no Evangelho de João, no capítulo de número 15, o Senhor dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador ou o agricultor. Quando ele usa essa expressão, eu sou a videira, Jesus estava aqui num contexto, para mim concluir, em que os religiosos da época, fariseus, escribas, estavam ali diante dele. E Jesus vai se apresentar como uma videira, o fruto da vide, o pé de uva, e verdadeiro. Por que Jesus faz essa descrição? Eu sou a videira verdadeira. Porque para Israel, ele era chamada, a nação de Israel era chamada a videira de Deus, conforme está no Salmo 80 e o verso de número 8, quando o salmista diz: trouxe do Egito, o Senhor falando, uma videira, e lancei fora todas as nações, e a plantei. Então entenda aqui, ele está falando: eu tirei do Egito, passou pelo deserto, e eu plantei uma videira. Então Israel era a videira de Deus. Isaías afirma, o profeta, no capítulo de número 5, o verso 8, dizendo assim: pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. A vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá, a sua plantação que ele amava. Ele esperava a justiça desta videira que ele plantou. Você está me entendendo? Voltando aqui, foi lá no Egito, tirou o povo, passou pelo deserto, tirou os moradores da região de Canaã e plantou a sua videira, que era a nação de Israel. Agora a nação de Israel, sendo videira, decepcionou e não deu fruto. O Senhor diz: eu esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve grito de aflições. Aí, nesse momento, o Senhor Jesus aparece, dizendo: eu sou a videira verdadeira. O Senhor está dizendo: é a nova aliança que está sendo plantada agora. Você caminha todo o deserto. Você sai do Egito, simbolicamente falando, que é o ambiente que você vivia antes de conhecer a fé. Você caminha nesta caminhada, vivendo. Aí de repente o Senhor chega e planta você.
você é plantado. Só que em João capítulo 15, quando o Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ele vai usar uma expressão muito dura, quando ele diz assim: as varas que não der fruto, ele corta. Por quê? Porque as varas que der fruto, ele poda para que produza mais frutos ainda. E ele fala que nós somos os ramos. Ele, Jesus, é a videira e nós somos os ramos. E quando você está enxertado na videira, você passa a produzir o fruto da videira. Você está entendendo? Você é um ramo que está ligado nesta videira que é Jesus. Então, quando trata-se aqui desse fruto, trata-se aqui da vide ou da videira ou da uva, está falando aqui que nós produzimos, aleluia, esses frutos. Quando você firmou esta aliança, que você firmou com Cristo, eu e você estamos produzindo frutos. Se não produz, ele corta, mas se produz, ele poda. Você está nesta manhã, neste ambiente, você chegou até aqui, e você tem uma aliança com o Senhor. Fala para o teu irmão assim: você tem uma aliança. Essas três coisas aqui, esses três primeiros frutos: primeiro, o trigo; segundo, a cevada; e terceiro, a uva. O trigo aqui, que representa a renúncia ou a entrega das primícias, você não pode deixar jamais de entregar. A cevada, que representa aqui a humildade, o fruto de menos valor. Só que a uva, que representa aqui a aliança que você tem com Cristo. Esta aliança que o Senhor fez com você, com a sua casa e com a sua família. Essa aliança que fez com que você estivesse conectados ou ligados na videira verdadeira, que fez com que eu e você produzíssemos frutos, fez com que eu e você dessemos frutos, e esses frutos irão permanecer. Aleluia, é esta ligação que o Senhor diz: você caminhou e caminha no seu deserto, mas chegando aqui, você tem que ter essa aliança com o Senhor. Não adianta, para nós chegarmos lá na terra prometida, para chegarmos lá no céu, lá na nova Canaã celestial, nós só vamos chegar se permanecermos, aleluia, nesta aliança, ligado na videira verdadeira que é Jesus. Se coloque de pés, por favor. 7 frutos estão aqui. Eu disse que 7 representa a perfeição. Então aqui primeiro, o trigo, a cevada, a uva ou a videira. Depois fala do figo, da romã e do mel. Rapidinho para mim orar por você. O figo fala de doçura. Se você permanecer, você vai experimentar ainda aqui, neste tempo, a doçura da promessa de Deus na tua vida. Eu vou repetir: se você tem esta aliança com o Senhor, se você permanecer e perseverar, você vai experimentar desse fruto da doçura. Pastor, mas isso não diz respeito somente lá no céu. Não, entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus tem as bênçãos espirituais para as famílias da terra. Então as bênçãos que Deus tem para nós lá na glória, o que nós experimentamos aqui, são, eu vou usar uma expressão, aperitivo da alegria, da paz. Por isso que você adora, por isso que você tem a paz, por isso que você tem a alegria, porque tudo isso aqui é a manifestação do céu aqui no nosso meio. O que você experimenta aqui, aleluia, a presença de Deus aqui, a graça que você usufrui desta manhã,
Aleluia, aquilo que Deus tem para nós neste dia. Nós estamos apenas ensaiando. Quando fala de ensaio, está falando a uma preparação para algo maior, mas nós já estamos experimentando aquilo que vai acontecer. Então o louvor neste ambiente é o ensaio para o grande dia que nós estivermos lá. Enquanto estivermos aqui nesse espaço, Paulo vai chamar isso, dizendo: nós somos embaixadores do céu na terra. Então o que isso representa? Que esse espaço aqui é um pedacinho do céu. Aleluia, que esta igreja é um pedacinho do céu, que a nossa casa é um pedacinho do céu. Então, se é um pedacinho do céu, Deus está aqui presente, aleluia, e manifesta as bênçãos dele sobre este ambiente. Este lugar é um lugar de milagres. Aleluias. Então vamos entender que o quinto fruto é o arromã. Arromã trata-se aqui do fruto da profecia. Enquanto você está aqui. Por quê, pastor? Porque a roupa do sacerdote no tabernáculo e no templo, ali existia uns ornamentos de romã. Então isso representa a profecia. Quando você está na presença de Deus, você começa a experimentar neste ambiente, aleluia, a palavra profética de Deus que é ministrada deste altar. Aí vem a azeitona. A azeitona, você sabe, a azeitona é o fruto da unção, porque através da azeitona eles tiram o azeite da unção. Através da azeitona eles tiram o azeite para a manutenção da lâmpada acesa no templo. Da mesma forma também, Deus está dizendo: permaneça, porque você já está experimentando aquilo que o céu tem para nós. Fala para o teu irmão assim: aqui é um pedacinho do céu. E Deus quer que você experimente as bênçãos prometidas para a tua casa e para a tua vida. Vida transformada, vida agraciada por Deus, vida restaurada por Deus. Aleluias. E há também aqui o fruto, a tâmara, que é o fruto da conquista de território. Porque aqui nós vemos que o povo de Israel conquistou, e as regiões que eles conquistaram, havia muitas tâmaras, e era o marco daquela região, aqueles pés. O Senhor está dizendo: você vai ter na tua vida este marco. Aleluias, glória a Deus. O Senhor finaliza em Deuteronômio 9 dizendo assim: a terra, vocês terão todo esse fruto, comerás o pão sem escassez, nada faltará nela. Olha o que diz o verso de número 9: nada, não faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor nosso Deus pela boa terra que Deus lhe deu. O Senhor diz para a nação de Israel: vocês vão celebrar pelo aquilo que o Senhor fez na tua vida. Permaneça, não desista. Continue caminhando, porque vai chegar o dia que você vai celebrar. Quem sabe pode ser amanhã, quem sabe pode ser a semana que vem. Aleluia, você vai dizer: Senhor, valeu a pena eu persistir e não desistir neste meu deserto. Eu cheguei aqui, Senhor. Eu quero fazer uma oração para você. O deserto, aprenda essas lições do deserto. O teu deserto, aleluia, que você passou, é um lugar que Deus sempre estará presente com você. Diga amém. Segunda lição: o deserto, nós aprendemos que as humilhações e as provações têm propósito para nossas vidas. Terceiro, o deserto, nós aprendemos a depender de Deus. Quarto, no deserto, as promessas não são esquecidas e você começa a viver as suas vitórias. Eu quero orar pela tua vida. Se você hoje, nesta manhã, sentiu que Deus falou com você e você está passando por alguma situação, por algum deserto, eu quero desafiar você
a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós estarmos orando pela tua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus conhece a tua vida. Ele está dizendo para você: o Senhor não esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para você. Talvez você precisa hoje mudar de nível. Você precisa hoje avançar, sair desse lugar que você está. Parece que você está como tivesse uma parede na tua frente. Você bate, parece que vai acontecer, você volta para trás. Deus está dizendo para você: não, Ele quer levar você para mais um nível. Você vai chegar lá. Nunca esqueça de devolver aquilo que é de Deus. No seu tempo, entregue um tempo a Deus. No seu dia a dia, não esqueça que Deus faz parte ou fez parte desta tua caminhada e te trouxe até aqui. Nunca esqueça de agradecer, de testemunhar. Nessa tua caminhada, nunca esqueça de permanecer humilde. E nessa tua caminhada, nunca esqueça que você tem uma aliança com o Senhor. E essa aliança não é com o pastor Maurício. Essa aliança não é com os deuses do Egito. Esta aliança é com o Deus de Israel. E esta aliança ela é marcada por intermédio de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Você não está ligado aqui a pessoas, você está ligado ao reino. Você está ligado a Jesus Cristo. E como você está ligado a Jesus Cristo, você vai receber dele todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Assim como o galho ligado na videira. O galho se alimenta de toda a seiva que vem da videira. Ele sobrevive porque ele está ligado na videira. E se você está ligado em Jesus, você vai sobreviver. Porque toda vitória de você, toda vitória sua, vai vir de Jesus. Toda vitória que você precisa vai vir diretamente do céu para a tua vida. E esta manhã eu quero profetizar para você. Deus mudando a história. Deus começando a entregar na tua vida aquilo que há muito tempo está amarrado. Tudo aquilo que está preso, Deus está dizendo, Ele está abrindo os céus hoje. Você vai começar a viver milagres extraordinários. Igreja, estenda as mãos para cá. Vamos orar pelas vidas que estão aqui. Senhor Deus, o deserto que o teu filho e a tua filha está passando hoje, Senhor. Ó Pai, são lutas terríveis. Quem sabe, Senhor meu Deus, ele não está entendendo. Não está entendendo o porquê desse processo, Senhor. O porquê que ela está passando isso, porquê que ele está passando isso. Mas Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor está ensinando, Senhor, este teu filho. Está ensinando esta tua filha, Senhor. Mas eu quero lhe pedir agora, Pai, que a tua graça seja derramada sobre a vida dela, sobre a vida dele, trazendo força, esperança. Ó Pai, a tua filha aprendeu a lição. O teu filho aprendeu a lição, Senhor. E a partir de agora, ela está mudando, Senhor meu Deus, de nível. O Senhor está elevando ela, Senhor meu Deus, a um nível melhor. E a partir de agora, Espírito Santo, eu quero lhe pedir, Senhor, entregue esta vitória nessas mãos. Oh, entrega, Senhor meu Deus, ó Pai, esta vitória que o teu filho e a tua filha têm buscado, Senhor. Deus, o Senhor não dá, Senhor, uma provação além daquilo que possamos suportar, Senhor. Se o teu filho está sendo provado, o Senhor, ó Pai, ajuda ele neste momento, Senhor, pois é o teu Espírito que nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos a errar o alvo, a pecar, para que nós não venhamos a desistir. Eu quero lhe pedir agora, Senhor, renova as forças do teu filho e da tua filha, Senhor, para que ele possa passar por essa situação, e em breve, Senhor, ela vai cantar o hino da vitória. Em breve, Senhor meu Deus, ela vai celebrar. Em breve, Senhor meu Deus, ele vai, Senhor, celebrar por esta vitória alcançada. Pai, eu lhe peço agora, Espírito Santo, toca de uma forma especial nesta vida, em nome de Jesus.